Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. Peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que o vídeo novo do Ilha Notícias for postado, tá? E também, muito importante, deixe seu comentário aqui sobre esse programa bacana que nós vamos fazer hoje. E aqui no Ilha Podcast, você já sabe, a gente sempre convida uma pessoa de destaque na região, aqui da Ilha do Governador, tá? Seja uma autoridade, um empresário, da área da educação, da saúde, se está fazendo um trabalho bacana, está se destacando, uma hora ou outra vai ser convidado aqui a participar desse nosso bate-papo aqui no Ilha Podcast. E, obviamente, hoje não podia ser diferente, né? Nosso convidado de hoje é uma pessoa que está sendo muito comentada aqui na região, né? Muito querida pela comunidade, né? Dá minhas boas-vindas aqui para o padre Rafael dos Santos, lá da Paróquia Sagrada Família na Ribeira. Tudo bom, padre? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aqueles que nos assistem aqui pelo Ilha Notícias. É uma alegria estar aqui com vocês. As pessoas falam muito e falam sobre tudo, mas que bom que falam bem da gente, né? Sim, sim. Eu pelo menos, até hoje, só escutei coisas positivas e muito legais mesmo. Eu já frequentei a Paróquia Sagrada Família por algum tempo, né? Eu morava ali nas Pitangueiras e tudo, né? Sempre foi um lugar assim lindo, né? O visual ali, né? E eu tinha muito contato com o Padre Carlos também. Foi lá que eu casei, né? Casei com a Daiane lá em 2000 e agora, caramba. É sempre a mulher que lembra. Então, não se preocupe. Depois, qualquer coisa, você corta, pegar essa parte aí, que eu esqueci que ano que foi. Aí foi 2018. 2017 ou 2018. Né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela paróquia e tal, mas, assim, a sua atuação lá está sendo, assim, notória, né? Muito comentada, como eu disse de uma maneira positiva, e é por isso que a gente lhe convidou para estar aqui, para falar um pouquinho da sua vida, né? E também do trabalho lá na Paróquia Sagrada Família. Mas, para a gente começar, padre, para quem lhe conhece, para quem também não lhe conhece, com as suas palavras, quem é o padre Rafael dos Santos? Eu me digo que sou um jovem, embora tenha já 36 anos. Muito jovem, muito jovem. Eu sou um filho adotado, né, de um casal de analfabetos, cortadores de cana muito pobres, lá de Alagoas, que já tinham 14 filhos. Né? Fui adotado em umas circunstâncias um tanto diferentes das comuns. Tenho uma formação, né, sou formado em filosofia, em teologia, também estudei direito. E até hoje estudo, gosto muito. Falo um ou dois idiomas, né? Estudei na Itália, enfim. Mas sou uma pessoa que sou apaixonado por Deus, pela igreja e pelas pessoas. Uhum. Eu gosto muito de servir, de escutar, de estar disponível, né? Acho que uma das grandes graças que Deus coloca no coração dos religiosos é isso. Querer e amar tanto as pessoas que quer levá-las para o melhor lugar, que é para o céu. Uhum. Também gosto de cozinhar. Nos tempos livres eu faço minhas massas, né? Quando eu morava na Itália, eu ficava olhando as nonas fazerem a massa e elas ficavam fazendo escondido para não dar receita. Coisa daquelas velhinhas italianas. E eu ficava de olho e aprendi uma coisa ou outra. Então, nos tempos vagos, eu gosto de fazer uma pasta, de fazer uma pizza. Então, quebrar o macarrão na sua frente não... Não, isso não dá. Isso botar ketchup também na massa também não pode, né? Pecado mortal e a penitência é subir as escadarias da penha de joelhos. Caramba! E nada de ketchup na massa. Nada. Isso aí estraga tudo, pode, né? É isso aí. Padre, como é que foi seu primeiro contato com a Ilha do Governador, né? O senhor já falou que não é daqui nem da ilha, nem da cidade, nem do estado lá de Maceió, né? E como é que foi seu primeiro contato aqui na Ilha do Governador? O senhor chegou aqui, conheceu a ilha, quando foi designado aqui para a Paróquia Sagrada Família? Então, a Ilha do Governador é o primeiro contato que eu tive com o Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. No aeroporto, né? Não só. Veja só, eu cheguei no Rio de Janeiro em 2017, né, no final de 2017, início de 2018. E quando eu vim ao Rio, eu morava na época em Florianópolis, eu trabalhava numa empresa grande lá, e eu vim para o Rio para ir para o Seminário São José, continuar a formação, né, para a vida religiosa. E quando aqui cheguei, eu fiz uma experiência de uns 2, 3 meses na paróquia,
aqui do lado, que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Sim. Depois eu voltei para o seminário e continuei a formação. Então, meu primeiro contato com o Rio de Janeiro foi com a Ilha do Governador. Ah, que legal. Então, eu já transitava por essas ruas, já caminhava aqui à noite, de dia, conhecia as pessoas, já jogava futebol, né, com os jovens, enfim, foi o primeiro contato. Aí, depois de algum tempo, eu fui ordenado em 2023, e no mesmo ano da ordenação eu fui designado aqui para a Paróquia Sagrada Família. É interessante porque eu estava lá, né, no Seminário São José, onde eu trabalhava, ajudava no departamento jurídico lá, na época, e de repente o bispo me ligou. E eu recebi a ligação do bispo, ele disse: Padre Rafael, o senhor foi transferido. Eu trabalhava em Botafogo, na paróquia São João Batista, ali na Basílica, na Voluntários da Pátria. E o bispo me ligou: olha, o senhor foi transferido para a Paróquia Sagrada Família, na Ilha do Governador, que o Padre Carlos está doente, né? Está fazendo um tratamento. Então o senhor vai assumir a paróquia e já se mude até o final de semana, que lá está sem padre. Caramba. Isso era uma quinta-feira. Foi então no estalo, né? No estalo. Aí eu peguei o computador que estava usando, procurei Paróquia Sagrada Família, porque eu não sabia onde era, não sabia como era. E a primeira coisa que eu vi foi uma foto da fachada da igreja com aquela torre e a Baía de Guanabara e Funda. Nossa, que coisa linda. Né? Não conhecia a paróquia, acho que a maioria das pessoas com quem eu conversava também não sabia onde ficava a paróquia. Né? A gente não tinha assim, conhecimento de relevância da paróquia, ela não era conhecida fora da Ilha do Governador. Mas aí eu vim para cá e eu posso dizer que foi um amor à primeira vista. Pô, maravilha, boa história, né? Bom, interessante o caminho, né? Então, a primeira igreja, o primeiro local que o senhor teve aqui no Rio de Janeiro foi aqui na ilha, né? Isso. E o destino o trouxe para liderar a Paróquia Sagrada Família. A primeira paróquia que o senhor está à frente. A primeira paróquia que eu estou à frente. E outro dia aconteceu uma coisa interessante. Em 2000 não me lembro se 2010 ou 2012, eu morava em Roma e eu fiz uma peregrinação a Assis. E eu encontrei uma cruz no meio do nada, assim, na rua. E guardei essa cruz, e outro dia eu estava em casa com essa cruz, um paroquiano pegou a cruz e disse: olha, é de prata. Olha. Aí ela estava meio suja, ele limpou, deu um polimento. E quando mostrou os detalhes da cruz, é uma cruz franciscana e tem um símbolo da Ordem Terceira Franciscana, que é o mesmo símbolo que tem na fachada da nossa igreja Sagrada Família, porque era a igreja da Ordem Terceira Franciscana. Aí você viu só, as coisas foram se revelando aos poucos. Interessante mesmo. Agora, padre, como é que surgiu a sua vocação assim para seguir o caminho do sacerdócio? Vamos conhecer um pouquinho mais do padre. Então, quando eu era criança, eu via os padres, olhava aquilo, olhava a igreja, eu era coroinha, né? E eu falei: eu quero ser padre. Vi aquela vontade, né? Aquele sonho. Poxa, pra mim era o meu super-herói. Quantos anos, mais ou menos? A primeira vez que eu disse que eu queria ser padre, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. E eu olhava para aquilo e dizia: nossa, pra mim era o super-herói, né? Era alguém que fazia coisas que mais ninguém podia fazer, né? Ele celebrava, ele pregava, ele ensinava, ele visitava, ele confortava as pessoas. Ele era uma autoridade, né? Era alguém que as pessoas viam e queriam bem e que fazia o bem. Então eu via naquilo um ser, algo que eu queria ser na vida. Então desde aquela época eu sempre quis ser padre. Mas isso não durou a vida inteira, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Tanto eu como os meus irmãos trabalhávamos desde 7 anos de idade. Então era uma época muito difícil. Mas eu sempre gostei de estudar muito. E na escola onde eu estudava, eu tirava boas notas e eu fui convidado pela Universidade Federal de Alagoas, pela UFAL, para fazer um estágio na época de pesquisa. E lá entrei, né, aos 12 anos eu estava na universidade fazendo pesquisa e estudando na escola normal. E ali eu fiquei como monitor, recebia, enfim, sempre tive boas notas. Depois eu mudei, né, para São Paulo, que eu queria fazer faculdade, né, e eu passei no vestibular da FUVEST. Eu fui para estudar na USP. E ali eu conversava com o meu pároco da época, lá no Limão, e eu falava: olha, eu quero entrar no seminário, eu quero ser padre, e falava aquilo que tinha no coração, né, algo que nunca eu perdi, embora eu tenha seguido um caminho acadêmico. Ele disse: então vamos fazer o seguinte,
Ele tinha acabado de ser nomeado bispo de uma diocese do sul do país, Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Meu tio e minha tia moraram lá muito tempo. Meu pai é do Rio Grande do Sul. Né? Olha só. Frederico Westphalen, no noroeste do Rio Grande do Sul, ali perto de 1h30 de Chapecó. Aí eles vão para a minha nova diocese. Eu fui, entrei no seminário e continuei estudando em São Paulo. Quando eu terminei a filosofia, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer teologia em Roma. Eu fui para Roma fazer teologia, né, comecei a cursar, tudo bem. E no último ano veio aquela indecisão. Poxa, eu entrei muito novo, com 17 anos no seminário. Será que é isso que eu quero mesmo? Eu vou pedir um ano para pensar e fazer uma outra experiência fora. Aí pedi um ano para pensar e esse ano virou 6 anos. Aí comecei a namorar, né, estudei direito, fui trabalhar, noivei, estava perto de casar e disse, mas não é isso que eu quero. Eu era feliz ali no relacionamento, na vida, mas não era realizado. Sempre faltava algo, sabe? Eu ia à missa, era como se eu dissesse, poxa, falta você aqui. Você sentia um chamado, uma coisa maior. Exatamente. Então, eu procurei voltar para o seminário, daí mandei uma carta para a Dorani me respondeu e disse, vem para o seminário. E eu vim fazer a experiência, fiquei e fui ordenado em 2023. Então, foram vários anos, né? Um processo bem grande, com muitas experiências. Pô, assim, é bom quando a gente consegue tomar a decisão certa, né? Porque a gente fica... Eu vejo gente aí que tem uma vida toda numa coisa que, poxa, peraí, não era isso que eu queria, né? Eu segui por causa da minha família, eu segui por causa de circunstâncias, mas não era isso que eu queria fazer. Que bom que o senhor conseguiu, né, seguir o seu caminho aí, né, no momento certo, né? Acho que a gente vive num momento muito difícil, né? As pessoas hoje, elas não querem criar vínculos definitivos. Seja por imaturidade, seja por preguiça, ou mesmo por medo. Tem muita gente que teme o desconhecido, ou simplesmente elas não têm aquela capacidade de seguir adiante quando vem os problemas. Porque em qualquer vocação, em qualquer escolha que a gente assumir na vida, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Então as pessoas ficam pulando de galho em galho e tentando achar um mundo fácil, e acaba que o tempo passa e elas ficam desrealizadas, com vazio interior. Isso é algo muito comum, a gente atende muita gente assim hoje. Imagino. Acredito que deva ser até causa de muitos casos de depressão, né? A pessoa não tem um caminho, não tem uma orientação, realmente é um assunto interessante. Agora, padre, assim, uma curiosidade minha aqui de leigo, né? Qual a diferença entre padre e pároco? Vamos lá. Todo pároco é um padre, né? A gente é ordenado sacerdote, vira um padre. E alguns padres, eles são designados pelo bispo para ficarem à frente de uma paróquia. Eles são os responsáveis e são os titulares de uma paróquia. E podem haver outros padres que não são párocos, ou seja, não são os titulares, os responsáveis por nossas paróquias. Por exemplo, lá na Paróquia Sagrada Família, hoje, nós temos 3 padres. 3 padres. Tem o pároco, que sou eu, e tem 2 que são vigários, ou seja, ajudam o pároco. Mas são padres, fazem todas as funções de um padre, mas eles não são os responsáveis pela paróquia, o responsável é só um. Né? Então, existem padres, por exemplo, que, além de estarem na paróquia, cumprem outras funções na arquidiocese. A gente tem padre que trabalha no jurídico, a gente tem padre que trabalha na parte financeira, contábil, fiscal. Tem outros padres, por exemplo, que trabalham na educação. Então, estes, por assumirem algumas funções específicas na arquidiocese, eles dedicam a parte do tempo na arquidiocese e não podem ficar, né, todo o tempo dele dedicado a uma paróquia. Sim, entendi. Então, esses ficam como auxiliares, tem uma quantidade menor de trabalho na paróquia para se dedicar a outras coisas na arquidiocese. Entendi. O senhor falou rapidamente, uma outra curiosidade que eu tenho aqui, como é que funciona esse convite para o padre ser pároco? Né? Precisa de ter alguma outra formação? Porque eu acredito que deve ter muitas questões administrativas e de administração mesmo do complexo ali, né? Da igreja, de repente uma capela, outra que também é ligada à igreja. Então, depende muito da diocese. Aqui no Rio, nós temos muitas vocações e muitos padres. Então, o bispo pode se dar o luxo de escolher, olha, esse padre, ele tem mais um tino administrativo, vou colocar ele como pároco. Esse outro aqui tem um tino mais acadêmico, ele vai para a faculdade, vai dar aula e tudo mais.
Mas tem dioceses que a quantidade de vocações de sacerdotes é tão pequena que não tem o suficiente para todas as paróquias. Então, todos têm que assumir paróquia. Entendi. Né? Agora, aqui no Rio, acontece o seguinte, existe um conselho, né, um governo da arquidiocese que ajuda o arcebispo, Dom Orani, na escolha, né, destes padres para determinadas funções. Então, sim. é o conselho que diz, a partir daquilo que o bispo já tem de conhecimento da pessoa, né, do sacerdote, para onde é melhor, onde ele seria mais útil, onde ele seria melhor aproveitado. Né? E quando um jovem entra no seminário, desde o primeiro dia ele já é observado. Ali o seminário já vai vendo, olha, ele tem um perfil para isso, ele tem um perfil para essa... Vai vendo as aptidões desse jovem, para que depois, quando ordenado sacerdote, ele seja designado para algumas funções. Tem gente, por exemplo, que é muito bom em programas de TV e vai trabalhar na comunicação. Tem gente que é muito boa na administração e vai ajudar na administração da arquidiocese ou numa paróquia. Tem outros que são muito bons, por exemplo, no trato com pessoas que precisam de um cuidado mais especial e viram capelões de hospitais. Enfim, a gente tem sacerdote trabalhando em todo lugar, em toda a área, desde um cemitério, alguém que dá aquele apoio no momento difícil da vida das pessoas, até um capelão de hospital. Então, existe tipo um currículo interno, vamos dizer assim, um relatório de aptidões dos padres, né? Sim, para que eles sejam designados de uma forma que melhor colaborem e ajudem com a igreja e o povo de Deus. É como qualquer grande empresa, né? Cara, até pequenas empresas, né? Você coloca as pessoas em determinados lugares de acordo com as aptidões dela, né? Você vai botar uma pessoa que é boa para venda para fazer a parte administrativa, nem vice-versa, né? Exatamente. Às vezes eu vou dar alguma palestra em algum lugar, tanto no Rio quanto fora do Rio de Janeiro, e as pessoas têm muitas dúvidas a respeito da organização da igreja. E eu respondo o seguinte: a igreja é perita em humanidades. Quando o mundo corporativo, quando o mundo civil pensou em fazer uma coisa ou outra, a igreja já estava há anos à frente, já estava fazendo isso há muito tempo. Há 1000 anos já estava fazendo. Exatamente. Né? Quando o mundo ocidental pensou em direito, a igreja já tinha um código. Né? Quando o mundo pensou em organizar a relação entre os países, a igreja já tinha em quase todos os países do mundo um embaixador, que era o núncio apostólico. Enfim, a igreja sempre esteve na vanguarda de muita coisa. Não é à toa que ontem nós lançamos, o Santo Padre lançou uma encíclica, uma carta, falando sobre inteligência artificial, que é fruto de estudos de uma comissão que já havia, que falava sobre inteligência artificial. Ou seja, a gente já estava na vanguarda desse discurso há muito tempo. É interessante essa sua declaração, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Que a Igreja Católica é uma instituição milenar, né? E os países, tem países que foi criado em 2011, sei lá, acho que do jeito que a gente separa os países, que a gente não, né? Que a geopolítica funciona hoje, né? É uma coisa assim de, sei lá, poucas centenas de anos, talvez, né? Então, realmente é impressionante. Não tinha pensado nesse papel da igreja, nessa questão da organização, né? Hoje, não se tem como estudar direito internacional sem falar da função da igreja neste universo. Porque a gente pensa na igreja, às vezes, somente como uma instituição religiosa. Mas a gente não se pergunta, por exemplo, por que, quando o Santo Padre, o Papa, vai num país, ele é obrigatoriamente recebido por o chefe de Estado, pelo presidente. Não é só porque ele é um maior líder religioso, não é só pela importância e a função que ele ocupa, né, no seu cargo. Não é só por isso, mas é porque ele também é um chefe de Estado. Porque a igreja, além da instituição religiosa, é um Estado, é um país. E por não ter inimigos, e por não arrumar problema com ninguém, e por ter uma vasta experiência, né, neste campo de relações entre Estados, ela ocupa um papel importante dentro das Nações Unidas e nas relações entre Estados, que é de fazer acordos de paz. Se a gente pegar na história da igreja a quantidade de acordos de paz que nós fizemos, quantas guerras a igreja já conseguiu não deixar acontecer, quantas ações no campo humanitário, político, social a igreja faz, não daria, a gente passaria dias aqui contando tudo e não daria conta de contar todas essas coisas. Entendi. Maravilha. Há um incentivo
para que o seminarista ele tenha outras formações? Que a gente imagina, um padre, se ele tem uma formação, né, deve ser em teologia, imagino, né? Mas assim, conversando com o senhor hoje, com outros padres, a gente vê que também há um incentivo, parece que há um incentivo à formação em outras, como direito, como engenharia. Existe esse incentivo dentro da igreja? Existe, ou é sim. individual, Então, dentro do campo de formação, a gente tem aqueles que já entraram no seminário depois, né, já de uma vida um pouco vivida, e esses já trazem a formação anterior. A gente, por exemplo, o atual Papa é matemático. Uhum. Ele é professor de matemática. Enfim, e tem outros que no decorrer da formação, ele demonstra uma certa aptidão para uma área, e em algum momento a igreja, o bispo chega para ele e diz: olha, fulano, você não quer estudar esta área para ajudar a igreja nisso? Uhum. Né? Seja para ser advogado, seja comunicação social, e toda e qualquer área, entendeu? Isso acontece. Existe esse apoio da igreja, né? Esse pedido, às vezes, do arcebispo para que a gente se desenvolva, para que a gente estude, desenvolva essas aptidões nessas áreas. Porque às vezes pode ter um padre com uma comunicação muito boa, né? Mas fazendo um curso, ele vai acabar tendo isso lapidado, sendo muito melhor aproveitado, né? Exatamente. E essa ideia da comunicação, ela é uma ideia muito cara para a igreja. Você tem ideia? Esse ano a gente faz 60 anos de um documento do Concílio Vaticano II chamado Intermerifica. É um dos primeiros documentos do Concílio Vaticano II que trata sobre a comunicação social, né? E a igreja estava na vanguarda da comunicação. Não é à toa que uma das rádios mais antigas da Itália é a Rádio Vaticana. Né? É uma das responsáveis, inclusive, pela unificação do idioma italiano. Porque cada pequeno paese, como eles chamam, né? Cada pequena província falava um dialeto diferente. Havia mais ou menos 40 e poucos dialetos em toda a Itália. E com a instituição da Rádio Vaticana, como agora um só idioma chega em todos os lugares, né, por meio do rádio, começou a unificar o idioma. E depois tem outras rádios que vêm surgindo e outras coisas que vão sendo desenvolvidas. Né? Eu, às vezes, paro na frente do computador e fico olhando as primeiras declarações televisivas dos santos padres, dos papas. Aí você vê lá, né, na época da TV preto e branco, aquelas gravações já do Papa que demoravam para chegar, mas chegavam no mundo inteiro. Né? Por exemplo, o sinal de rádio foi criado dentro da igreja. O sinal de rádio. Não sei se você sabia, mas o nosso Cristo Redentor, ele foi aceso pela primeira vez pelo Papa em Roma. Na inauguração do Cristo Redentor, via sinal de rádio, o Santo Padre lá apertou um botão e acendeu o Cristo Redentor e inaugurou. Pô, que legal, não sabia. Um marco histórico no nosso tempo. Que bacana. Legal mesmo. Agora, Padre Rafael, quando é que o senhor chegou? Qual foi a data exatamente que o senhor chegou aqui, mais ou menos, na igrejinha do Morro do Ouro, como muita gente conhece, né? Na Paróquia Sagrada Família? Eu cheguei aqui no dia 28 de outubro de 2023. Certo. É o dia que eu cheguei. E o que o senhor encontrou? Chegou lá na paróquia, como é que o senhor encontrou a paróquia? E quais foram os seus meus pensamentos, assim, poxa, eu imagino que, né, como o senhor é jovem e cheio de ideias, provavelmente, né? O que o senhor encontrou e qual foi o teu pensamento inicial ali quando eu cheguei, eu fiquei muito contente com o que eu vi, né? O que é que os meus olhos viram naquele dia? Eu me lembro como ontem, eu cheguei com as minhas poucas coisas, porque eu fiz 3 viagens, mas só de livros, eu tenho uma biblioteca gigante. Pô, maravilha. E eu lembro que eu cheguei, estacionei o carro e de frente eu encontrei 2 paroquianos com produtos que eles fabricam, e mais a secretária, e eles estavam, uma segurava uma plaquinha e dizia: seja bem-vindo, Padre Rafael, e outro trouxe os produtos e nós tomamos um café. Foi a minha recepção. Pô, que bacana. E eu achei muito bonito isso. E depois... Bem carinhosa, né? Nos dias que sucederam a minha chegada, né, eu cheguei num sábado, aí no sábado já celebrei para as crianças da catequese de manhã. À tarde eu saí para fazer uma caminhada, porque nas primeiras semanas que eu estive aqui, eu caminhava todos os dias pelo território paroquial. De batina, eu andava e as pessoas ficavam olhando: quem é esse? Quem é esse?
porque eu andei por todas as ruas. Eu peguei o mapa da paróquia e andei por todas as ruas. Eu entrava nas casas, eu tomava café, eu abençoava as pessoas. E não tinha hora, às vezes eu saía 9 da noite e andava ali pela colônia dos pescadores. Eu conheço todas as ruas, até hoje eu faço isso. Anteontem, eu e os 2 padres, nós saímos dali do Morro do Ouro a pé. A gente fez nossa caminhada. A gente subiu até as pitangueiras lá em cima, ali na escola, fizemos o contorno na praça, descemos pelos monjolos, andamos por dentro de toda a colônia de pescadores e voltamos para a igreja. É uma forma de estar presente. Eu gosto muito disso, né? Estar presente, estar perto do povo, conhecê-los, conhecer suas necessidades, conhecer o coração deles, para saber do que é que eles precisam, em que a gente pode ajudar. Então, eu celebro lá no Bugiug, né? Na Capela Nacional das Graças, e eu ia a pé. Subia o morro, ia conversando com as pessoas, brincando com as crianças. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, a minha primeira visão foi essa. Eu vi a igreja e, para mim, a Paróquia Sagrada Família na Ribeira é uma cidade do interior. Uma cidade do interior, né, com aquele ar gostoso, aquela proximidade. Eu conheço o comércio inteiro, eu vou na feira, eu visito as praças, eu vou nas casas, enfim. É uma cidade interior que a gente conhece todo mundo, que as pessoas estão disponíveis, que as pessoas estão abertas. É algo um pouco diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, na Zona Sul, né? Que as pessoas estão fechadas nos seus condomínios e que a gente não tem tanta proximidade, só mais na igreja. Mas aqui a gente tem proximidade na rua. A gente faz procissão, a gente reza o terço. Enfim, tudo que a gente quer fazer aqui a gente consegue, porque o povo adere, o povo vem junto, o povo sonha com a gente. Isso é muito bom. É interessante, porque eu sempre falo que a Ilha do Governador parece uma cidade do interior de 200 mil pessoas, né? Exatamente. Que é coisa pra caramba. Né? Porque aqui a gente acaba tendo muita coisa em comum, né? A gente acaba se conhecendo de um jeito ou de outro, né? Temos amigos em comuns, a gente vai no mesmo clube, a gente vai no mesmo mercado, a gente frequenta as mesmas praias, a mesma caminhada, né? Então a gente acaba todo mundo se conhecendo ou tendo alguma ligação. Lembra que a gente não sabe, estou vendo uma pessoa aqui pela primeira vez que eu não reconheço, mas eu tenho certeza, se ela é moradora da ilha, a gente tem 10 coisas em comum, 10 amigos em comum. Então eu sempre falo que ele parece uma cidadezinha do interior de 200 mil pessoas. Mas aí, com essa sua perspectiva dali da Ribeira, né, das Pitangueiras e tal, daquela região, então é uma cidade do interior dentro da cidade do interior. Acho que ainda tem mais calor humano, né? Tem muitas casas por ali também, né? As pessoas ficam frequentam muito mais as ruas também, né? Uma das características de uma cidade do interior é que as pessoas, elas em algum momento da vida, ou os filhos, eles saem dali e vão para um lugar maior. Mas o coração continua ali. Então, por exemplo, agora nós vamos fazer uma reforma na Capela São Pedro, que fica dentro da colônia de pescadores. E pessoas que moram até fora do país estão ajudando. Porque elas têm aquele coração ali. Eu fico às vezes ali, eu vou jogar futebol, porque a gente tem uma quadra agora atrás da igreja, a gente joga às quartas-feiras à noite lá. Então eu estou ali, eu estou vendo lá no quintal do padre, né, a paisagem, e chega alguém, nossa, eu fui batizado aqui, faz 40 anos que eu não venho, mas eu volto aqui sempre. O coração da pessoa está ali, as memórias estão ali, a vida está ali. Ontem mesmo eu falava no Instagram com um rapaz que fez umas imagens de drone. Aí ele disse que ele não é frequentador da igreja, né? Não vai muito, foi lá fazer as imagens, porque a mãe dele frequenta ali, então é uma forma dele ajudar, porque ele gosta muito daquele lugar. Eu conheço até pessoas que são de outra religião, mas que vê naquele lugar um lugar de paz e vão lá. Enfim... Acho que passa muito, o lugar passa muito essa Exatamente. Essa paz, né? Então, essa referência, né? O interior é sempre o lugar onde está o nosso coração. Porque o interior do homem é o coração do homem. Então, o interior territorial é o lugar onde está o coração. Porque se for só um lugar onde você nasceu e é pequeno e você foi embora e não voltou mais, não é interior. É a antiga cidade só. Acho que interior é algo assim quase que romântico, né, da nossa vida. É o interior, onde eu vim, é a minha raiz, onde estão sepultados meus pais, tudo isso. Eu acho que a ilha desperta muito esse sentimento nas pessoas. Assim, eu vejo até pelo Ilha Notícias, né, a gente tem seguidores nas nossas redes e tal. A maioria da Ilha do Governador, obviamente, eu sempre falo, quem tem interesse em seguir as notícias da ilha, né? Ou o cara mora aqui, o cara trabalha aqui,
ou então tem algum carinho especial pela região, né? Aí a gente vê na nossa rede, tem gente de todos os lugares do mundo, aí a gente recebe mensagens de outros estados, de outros países, né? Pô, quando eu cresci na ilha. Então a ilha acho que desperta esse mesmo sentimento, né, de cidade interior, de um lugar seguro, né, aconchegante e tal. Acho que tem muita gente que sente assim, acho que a região transmite isso também. Quando Deus projetou a Ilha do Governador, ele já nos deu isso na paisagem. Ela é recebida pela Baía de Guanabara, já tem uma recepção. O lugar é recebido. Eu falo lá na igreja, quando vem alguém de fora celebrar, eu digo, olha, assim como a Baía de Guanabara está com seus braços abertos recebendo a ilha, nós também sempre estamos braços abertos para receber quem vem. E outra coisa bem interessante, eu falo isso pelos padres que já trabalharam lá na paróquia, as pessoas que vêm visitar, se alguém fica mais de uma semana na ilha, ela fica com saudade da ilha. Ela quer voltar da ilha. A ilha gera nas pessoas um sentimento tão gostoso de acolhimento, de querer estar, que as pessoas depois ou não querem ir embora ou querem voltar rápido. A minha tia veio passar 3 semanas aqui. E ela disse que foram os melhores dias dos últimos tempos dela. Então ela veio, ela disse, porque dali ela descia da casa e ia rezar. Mas ela foi acolhida, ela conhece todo mundo. Imagina, 3 semanas. Eu moro aqui há 2 anos e meio e eu me sinto da ilha, eu estou em casa. Eu me sinto estranho quando estou fora da ilha, né? Dá aquela alegria quando você, ou o avião chegou no galeão, ou você está chegando e pegando pela ponte, está pegando aquela faixa exclusiva. Pô, estou em casa já. Dá uma alegria, uma sensação de paz mesmo. É verdade. Mas é interessante o senhor falar isso, porque o senhor está há pouco tempo, 2 anos e meio aqui na região, e já é um sulano, né? Já é uma pessoa que ama a região, né? Que tem um carinho especial pela região, né? Como a maioria das pessoas aqui que nasceram e que já estão aqui há muito mais tempo, né? Tem também. Então o senhor foi contaminado de maneira positiva pela ilha, né? Padre, com a sua chegada lá na Paróquia Sagrada Família, né, a gente sabe de muitas coisas que foram feitas, a gente noticiou, fez algumas matérias lá no Ilha Notícias e tudo, né? Muitas mudanças, tanto na parte obras, como também em relação à comunidade. Fala um pouquinho do seu trabalho, né, nesse período de 2 anos, que é um período relativamente curto, né, imaginando ainda mais a história da paróquia e tal, né, mas que realmente está fazendo a diferença. As pessoas estão muito assim, animadas com a sua liderança. Então, quando eu cheguei, eu tomei um susto meio de cara, que eu fui celebrar a missa dominical. Poxa, a nossa igreja não cabe tanta gente, cabe mais ou menos 200 pessoas nos bancos. E quando eu cheguei, tinha mais ou menos umas 40 ou 60 pessoas na missa. Eu fiquei, nossa, como assim? Um bairro tão populoso que tão pouca gente. Aí começamos um trabalho de visitar as famílias, sabe? De vez em quando ir tomar uma cervejinha com um paroquiano. E isso começou a fazer com que os paroquianos viessem. Gente que estava afastado, gente que morava na rua da igreja, não conhecia a igreja, né? E isso foi enchendo aos pouquinhos. Depois eu criei uma pastoral, né, chamada Carpintaria de São José. Por quê? Porque lá é a Sagrada Família, e na casa da Sagrada Família tinha a Carpintaria de São José, onde o menino Jesus trabalhava. E é um grupo formado só por homens. Estes homens, eles ajudam em algumas das nossas obras, na limpeza, fazem de tudo. Tem engenheiro, tem eletricista, tem canal, tem tudo nesse grupo. Eles se reúnem uma vez no mês para trabalhar, outra para rezar, e tem a missa. E isso fez com que estes homens que estavam em casa, agora eles dizem, poxa, a igreja também é minha casa, também é meu lar, também é o meu lugar. A segunda coisa que eu pensei foi o seguinte, a ideia de igreja que a gente tem não é simplesmente um lugar que as pessoas vão lá e rezam. É também para isso, e isso é primordial. Mas é o lugar do encontro da comunidade. Porque eu venho de uma comunidade lá em Alagoas que é forte. Uma comunidade, para você ter ideia, que a gente terminava a missa da noite e ficava na praça comendo pastel até 1h da manhã. Ali saíam os casais,
ali saíam as famílias, ali a gente tinha uns amigos que levava para a vida inteira. Então eu sempre prezei de criar um ambiente que favorecesse o encontro das famílias. E nada melhor que a Sagrada Família para ser um lugar onde as famílias estavam reunidas. Então, fizemos um projeto grande, em várias etapas, são 12 etapas, a gente está agora na 4ª. E o projeto era, o que tem aqui que a gente pode proporcionar um encontro familiar? Que as pessoas possam sim, ver esse lugar como a minha casa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ampliar a cantina. A cantina virou um café, o Café da Sagrada, que ele tem vista para o mar, é todo de vidro, todo panorâmico. A gente fez matéria lá no é acolhedor, né? Então, um lugar bem bacana. As pessoas vão lá e esquecem da vida. Isso é muito bom. Às vezes eu tenho que apagar a luz e mandá-los embora. E depois nós pensamos, tinha a parte de trás, era um campo. E aquele campo era ruim para a comunidade, porque quando chovia, aquilo ali virava um lamaçal, não dava para estacionar. Também o barro descia pela rua, era feio, né? Os vizinhos ficavam chateados. Então nós fizemos todo o estacionamento, né? E uma quadra no meio para continuar com o nosso futebol. Porque outra coisa que eu fiz quando eu cheguei foi começar um futebol com o pessoal às quartas-feiras. Então toda quarta, depois da missa, nós temos nossos futebols às 9h30. Isso atrai os jovens, o pessoal da comunidade vem jogar. Tem umas regras, porque tem que ter regra. Claro. Lá, quem faz a falta, marca. Eu bati no outro, eu que bati, eu vou parar o jogo, a formação de consciência. Não pode xingar. Não pode xingar, né? Enfim. E aí nós temos o café, o futebol, e as pessoas viram, poxa, é um ambiente seguro, bom, eu vou ficar lá. As crianças podem brincar, jogar bola, os pais ficam ali, outros levam um laptop e ficam trabalhando no café. Enfim. A outra coisa que a gente pensou depois é que eu tinha um quintal. No quintal tinha um matagal, tinha umas coisinhas lá que estavam jogadas. E aquela vista é incrível. Eu pensei um dia, meu Deus, como é que eu tenho esse espaço aqui só para mim? Se aquilo que Deus deu na criação de bom e bonito é um dom nunca pode ser individualizado. Nunca pode ser só nosso. Então o quintal do padre virou o quintal da comunidade. Sentei um dia, peguei um caderno e fiz os desenhos. A gente calculou tudo, como ia fazer, reuniu o conselho e aqui está o segredo do nosso sucesso ali. A gente tem uma equipe muito boa, um grupo de pessoas muito bom mesmo. Essas pessoas, a gente sonha e elas realizam. Sem elas era impossível fazer nada, né? Não é o padre que faz, mas é a comunidade quem faz. São pessoas da comunidade. São pessoas da comunidade. Um grupo da conselho, do conselho. Aí eu falo, gente, precisamos fazer isso e o custo vai ser esse. Como a gente vai fazer? Padre, a gente vai fazer. Eles me respondem. Aí a gente faz almoço, a gente faz rifa, a gente faz um show de prêmios, a gente faz chá. Eles se cotam entre eles e a gente faz as coisas. Um vem com mão de obra, outro vem com material e as coisas saem do papel. Sai com um custo mais baixo porque a gente faz do nosso jeito e com todo mundo ajudando fica mais fácil. Né? Enfim, e aí assim a gente conseguiu fazer as coisas. E tudo é aquela visão. A igreja é o lugar da comunidade. Da comunidade. Não é um lugar fechado, porque a igreja não é um clube. A igreja é o lugar dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Todos. Todos são filhos de Deus. Então a igreja é aberta para isso. E a gente viu nesses lugares um lugar de evangelização. Tem como a gente levar a palavra de Deus por meio do café acolhendo bem. Tem como eu levar a palavra de Deus por meio do quintal do padre somente mostrando a vista. Se na criação e na beleza da criação está o reflexo do Criador, então mostrar a beleza dessa criação para alguém que às vezes está com o coração perturbado ou está precisando de um momento de paz e só quer um lugar silencioso para se encontrar com as suas ideias ou consigo mesmo. Então, quando eu faço isso, eu evangelizo. Então, a gente viu nesses lugares a oportunidade de evangelizar, às vezes sem dizer nenhuma palavra. De trazer a comunidade também para dentro, né? Exatamente. Da paróquia. Aí, às vezes, a pessoa vem ali tomar um café e está tendo a missa e ela escuta um pouco da homilia e diz, eu gostei disso aqui, eu vou vir mais vezes. Às vezes, você está lá no quintal do padre e ela senta lá e começa a ver a paisagem
escuta um canto, ou ali mesmo com as ideias dele, Deus toca no coração da pessoa e a pessoa diz, meu Deus, eu me encontrei nesse lugar, eu vou vir mais vezes. Porque a gente acha que rezar é só dizer um monte de palavras, mas rezar está na presença de Deus. E se possível a gente fala palavras. É isso, essa era a minha visão de comunidade. E é um trabalho que não pode ser feito sozinho. Né? Agora mesmo, na festa de São Pedro, a gente vai trabalhar com a associação de moradores, com todo mundo junto. E a gente tem que fazer um trabalho conjunto. O meu sonho é fazer uma festa da Sagrada Família que toda a comunidade civil participe. Eu quero fazer uma corrida da Sagrada Família no final do ano. Eu quero fazer um monte de coisas. Conta com a Ilha Notícias para divulgar, né? Conta com a gente. Agora, no final do ano, eu fiz uma seguinte experiência. Eu pensei um dia em casa. No final do ano, quando eu vou nas famílias, passar o Réveillon, sempre tem as pessoas que são religiosas. Aliás, eu penso que todo mundo é religioso no final do ano. Aquele que é de outra religião, ele pula as suas 7 ondas, faz sua oferenda. O católico vai lá, reza. A pessoa que é protestante também faz isso. Todo mundo é religioso. Só que nesse momento, muitas poucas vezes, as famílias estão reunidas. Parece que a vozinha vai lá no quartinho dela e faz a sua oração. O outro faz seu sinal da cruz. O outro vai lá e faz seu negocinho. Mas elas estão ali comemorando, até jantam junto, mas no momento da virada, elas estão meio que isoladas. Eu pensei, poxa, vou fazer o seguinte esse ano. A missa do Réveillon não vai ser às 8 da noite. Vai ser às 11. Eu vou expor o Santíssimo às 15 para meia-noite, e meia-noite em ponto a gente vai dar a bênção do Santíssimo, e vai ser campal na frente da igreja a missa. Aí o pessoal falou assim, não vai dar ninguém, padre, só ficar sozinho. Eu comecei a dizer, não vamos nem escalar grupo de música. Quem vier toca, quem vier lê, quem vier canta, se não vier ninguém eu faço sozinho. Você acredita que a gente reuniu quase 400 pessoas na frente da igreja? Caramba. E era assim, era o junta-prato. Mas foi tanto peru, e dessa vez eu deixei, nas nossas festas não tem álcool, dessa vez eu deixei trazer um champanhe. Então, a gente abriu centenas de champanhe ao mesmo tempo, e meia-noite em ponto eu dei a bênção do Santíssimo, bonito. E a gente terminou a bênção, a gente se virou, estava queima de fogos em toda a Baía da Guanabara, aquela visão maravilhosa, e a gente fez a confraternização no quintal do padre. Quase 4 da manhã o pessoal ainda estava lá. Eu estou dizendo, eu nunca passei um Réveillon tão gostoso. Aí ali tinha católicos, não católicos, pessoas que não acreditam em nada, mas estavam com a família e que se sentiram bem, né? Se sentiram em casa, se sentiram acolhidos. Foi uma experiência tão grande e tão bonita que a gente está pensando como a gente vai fazer esse ano, porque não cabe esse povo isso todo. Isso eu estava pensando, mais de 400 vai ser difícil. Aí a gente vai ter que ampliar, já pensei em alguns lugares ali, mas vai dar para fazer. Pô, maravilha, eu não sabia, muito bacana a iniciativa mesmo, que bom, né? Realmente a gente, quando pensa no final do ano, a gente pensa no Natal, pensa no Réveillon. O Natal, assim, em geral as pessoas passam com a família, né? E o Réveillon vai cada um pro seu lado, né? E vai para alguma festa, algum evento, etc e tal. Muito bacana reunir as famílias aí, ainda mais ali na igreja, né? Naquele visual, naquele clima todo ali. Bacana mesmo. Agora, uma coisa que eu não pude deixar de notar semelhança entre a sua atuação e a do padre Diogo Spágola, se não me engano. Spágola, né? Ele já esteve aqui comigo, conversando, inclusive, né? Lá na Igreja Nossa Senhora da Ajuda, né? E justamente no momento que a Arquidiocese do Rio, né, assumiu as duas paróquias, né? E aí eu fico pensando assim, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, de aproximar a comunidade, de levar, gerar novas atrações ali, entre aspas, atrações, né, para que a comunidade se aproxime e tudo. Isso é uma orientação da arquidiocese ou vocês têm algumas características parecidas justamente porque a arquidiocese está de repente formando, né, a mente de vocês também para isso, de atualização, de modernidade, de trazer coisas jovens, né, para as paróquias, para as igrejas. Eu tenho certeza que a arquidiocese tem alguma coisa a ver com isso, tem muito a ver com isso. Mas é na formação ou é na orientação depois que o senhor está lá na paróquia? Eu acho que cada padre colhe o fruto de um tempo, né? A gente tem as necessidades
E a gente tem que criar oportunidades de evangelização de acordo com as necessidades de cada tempo. Tanto eu como o padre Spagola, como outro também ali na Ilha do Fundão, né, o padre Douglas Navarro, o padre Giovan André, e os outros padres aqui da Ilha do Governador, que são muitas paróquias, a gente olha, quando a gente chega na comunidade, a gente olha as necessidades da comunidade, e dentro das experiências que já tivemos, ou aquilo que a luz do Espírito Santo nos dá, a gente vai criando essas alternativas e esses novos eventos. Obviamente, a igreja, ela o tempo todo fica nos dando meios e modos de como a gente crescer e como a gente desenvolver o trabalho. E essas experiências, elas são fruto de uma abertura, né, que a igreja sempre tem para essas novas coisas. Por exemplo, nós nunca somos limitados no nosso trabalho. Isso é uma coisa maravilhosa. Não tem isso, isso você não pode fazer. Desde que isso não seja imoral, desde que isso não seja contra a fé, claro. Desde que isso não seja algo que venha causar um dano à igreja ou um mal aos fiéis, a igreja está sempre aberta à novidade. Porque a igreja vive do evangelho. E o evangelho é uma boa nova. Imagina um texto que foi escrito lá do século I até o ano 100, né, no primeiro século, e que acompanha a gente até hoje e que é sempre a novidade. É assim a igreja, porque ela é movida pelo Espírito Santo. Obviamente, os padres mais jovens, eles têm um olhar mais atual, para uma realidade mais concreta, mais próximas da gente, né? Outro dia uma pessoa chegou lá na paróquia e disse assim, o padre Carlos nunca ia fazer o que o senhor está fazendo. Eu olhei para a cara dele e falei assim, minha filha, mas olha só, quando eu tiver 78 anos, também não espere que eu faça. Né? Em cada tempo, os padres souberam fazer as coisas do seu modo e de acordo com as necessidades do seu tempo. Né? Então, acho que eu sempre apresento isso como sendo uma ação mesmo do Espírito Santo em um determinado tempo da história, para um determinado público de pessoas. E são experiências que talvez daqui a 10 anos não sirvam mais. Né? Hoje, eu sou amigo do Frei Gilson. Eu gosto muito do Frei Gilson. E tive a oportunidade de conversar com ele uma vez e é uma experiência que talvez há 10, 15 anos atrás era impensável. Um homem, né, um padre jovem, por meio da internet, alcançar milhões de pessoas. Né? Mas é um fenômeno que eu acho que é um tanto similar como de um padre Marcelo Rossi, há 20 anos atrás, que trazia milhões de pessoas para uma Avenida Paulista, para eventos grandes assim. Né? Mas o sucesso de evangelização não se dá tanto por estes números. Ele se dá por corações individuais tocados. E aqui é onde a gente vê tudo. Por quê? Porque se tem um grande número, hoje passa mais ou menos 2.000 pessoas por final de semana na Paróquia Sagrada Família, se a gente vê um grande número, é porque existe um número muito pequeno de pessoas que foram tocadas por Deus, que sustentam isso, que mantêm isto e que colaboram com isso. São aqueles que acolhem lá na paróquia, os que cantam e permitem que as pessoas tenham experiência, né? Aqueles que se abriram à vocação e celebram, os padres, enfim. É um número pequeno que permite ser usados por Deus para que um número grande seja alcançado. É isto. Padre Rafael, quais são as atividades, assim, se a gente pegar o calendário da semana, quais são as atividades assim, fixas que acontecem lá na Paróquia Sagrada Família? Hoje na paróquia... As missas, tudo. Então, na paróquia hoje, nós temos um calendário um tanto bem preenchido, né? Bem grande. De segunda a sábado, nós temos 2 missas na matriz. Né? Tem uma missa às 7 da manhã e outra às 18h30. Daí, na quarta, depois da missa, a gente tem o futebol da Sagrada, lá com os jovens e tudo mais. E os velhinhos também, a terceira idade, todo mundo joga. Na terça tem grupo de oração, né? Tanto lá quanto nas capelas. Aí nós temos, na quinta-feira, adoração a partir do meio-dia. Então, a primeira coisa que eu coloquei na paróquia, tem que ter adoração. Do meio-dia até a hora da missa, termina com a bênção do Santíssimo. Daí, nós temos no sábado,
missa nas capelas. E domingo tem muitas missas. Domingo nós temos missa 7h30 da manhã, lá na Capela São Pedro, na Colônia de Pescadores. 9 da manhã na Nazaré, lá no alto, né, no Jardim Guanabara. Nós temos 10h30 da manhã na Matriz, 16 horas na Matriz, 18h30 na Matriz e 21 horas na Matriz. É a missa mais tarde da Ilha do Governador, que eu chamo de Missa dos Desesperados. Porque quem perdeu todos os horários de missa do domingo tem a oportunidade de ir na missa às 21 horas no domingo na Sagrada Família. Então é uma experiência interessante. Outro dia eu estava lá, terminou a missa das 21, aí um rapaz de moto. Eu disse, você é de onde? Ele, eu sou de Bangu. Aí veio na missa aqui, sim, porque eu sou enfermeiro, eu saí do trabalho, 7h30, a última missa lá começa às 7 horas, então não tinha missa, sabe? Eu sei onde tem, na Ilha do Governador, e eu vou para lá. Então vem gente de todo lugar, tem gente de Ramos, Olaria, tem gente daqui da ilha que perdeu a missa e sabe que lá vai ter às 21 horas no domingo. Por isso que eu chamo de Missa dos Desesperados. Domingo passado eu olhei e estavam os bancos todos preenchidos. Sim, o que eu escuto é que está sendo um sucesso. Eu até estava conversando com o André, né, nosso editor, a respeito. Eu falei, André, mas 9 horas da noite de domingo, o pessoal, muita gente já está até dormindo para começar a semana de trabalho. E tem gente, ele falou, Daniel, tá ficando lotado, tá muito bacana. Né? Então, e o meu sonho agora é colocar pelo menos um dia na semana, um horário de confissão das 10 às 2 da manhã, para quem trabalha e não tem oportunidade de se confessar, pelo menos a cada 15 dias. Né? Em breve a gente vai ter, se Deus quiser. Pô, que legal, que legal. E tem os dias de atendimento, né? Por exemplo, os padres atendem lá na Sagrada Família nas quartas o dia inteiro e nas sextas o dia inteiro. E a secretaria funciona todos os dias, né, praticamente. Exceto na segunda, que segunda é folga do padre e é folga da secretaria também. Aí a secretaria funciona de terça a domingo, das 8 às 8. E o Café da Sagrada, que é aberto todos os dias, das 14 às 21 horas. Certo. Me conta em detalhes como é que funciona o quintal do padre. Como é que é, assim, para quem quem não conhece, né, e está vendo a gente e está sabendo do quintal do padre pela primeira vez, como é que funciona lá exatamente? Então, o quintal do padre a gente criou para ser um lugar que as pessoas pudessem visitar, para fazer os nossos eventos da paróquia, né? A gente tem ali o salão paroquial que a gente reformou e ali tem palestras, tem eventos, tem cursos, tem tudo isso. E nesses cursos, por exemplo, que precisam de um almoço ou de um jantar, o jantar é no quintal do padre. Fica um lugar agradável para estar e tudo mais. É aberto, é fechado? Ele é aberto. Então, o quintal do padre a gente tem um deck com a vista panorâmica para o mar, né? Uma fachadinha de vidro, lindo, né? E depois tem uma área que é coberta, tem uma cozinha industrial bonita, toda cobertinha, e uma área toda que tem mais ou menos umas 40 cadeiras com mesas, ela é também coberta, só que é com acrílico de 4 milímetros embaixo das árvores, para que você não perca a visão de nada. Né? E ali cabe mais ou menos 160 pessoas sentadas, que pode ser ampliado, né, com mais mesas e cadeiras. E ali tem um chafariz com a imagem de Nossa Senhora que funciona. Então a gente tem duas paisagens. Tem uma paisagem de dia, né, com o sol, com as árvores, com tudo, e uma noite que a gente fez uma iluminação bonita. A gente tem um jardim de inverno na lateral todinha. É um espaço bem bonito. E ele é aberto todos os dias para visitação, pode ir a hora que quiser lá, pode descansar depois do almoço, pode ficar à vontade. E eventualmente tem algum evento? Aí tem os eventos da paróquia, costumam ser lá a maioria, porque o estacionamento fica com os carros e lá ficam os eventos. E também ele pode ser alugado. Né? Eu quero fazer minha festa de aniversário. É possível. Mesmo para quem não é membro Mesmo da igreja? Mesmo para quem não é. Isso, exatamente. Porque é para a comunidade, a igreja não é um clube. Então é para todo mundo. Eu quero fazer minha festa de aniversário. Eu casei, quero fazer aqui minha festa de casamento. Né? É difícil ter agenda para casamento agora lá, porque é muita procura. Então as pessoas podem fazer isso. Eu fiz o batizado e queria usar um espaço por 1 a 2 horas. O aluguel do espaço é feito por hora, porque assim permite que as pessoas façam o seu pacote e fica mais baratinho, né? Dia de final de semana é um pouquinho mais caro, dia de semana é um pouquinho mais barato, mas assim não é nada que fuja do valor que se cobra normalmente, mas só para você, é muito, muito, muito mesmo mais barato que qualquer casa de festa. Imagino. E é um espaço aconchegante, porque pense você vai fazer seu casamento.
Tem lá na igreja, tá lá a igreja bonita, histórica, pequenininha, aconchegante, climatizada. Fez o casamento e faz sua festa lá no quintal do padre. Os convidados só vão estacionar uma vez. Não vão num lugar seguro, né? E aí vai na secretaria, vê os horários que tem disponíveis, o dia que tem disponível, as regras, porque também é um ambiente religioso, enfim. É um espaço bom. Eu só falo para as pessoas assim, só cuidado e dá uma olhada na previsão do tempo, porque como tem uma área fechada, uma área coberta e uma área não coberta, dependendo da quantidade de convidados, não dá para ficar todo mundo na área coberta. Mas sim, é um espaço maravilhoso, bem agradável. Entendi. Estamos chegando também à época de festas juninas, e eu sei que a festa junina da Paróquia Sagrada Família é das mais tradicionais da ilha, né? E famílias se reúnem lá há décadas nessa festa junina aí. E eu queria saber como é que estão os preparativos, já tem data, como é que tá? Então, a nossa festa junina já é agora, no final de semana. Agora, né? Dias 6 e 7 de junho. É a primeira vez que a gente vai fazer uma festa junina em 2 dias desde que eu cheguei. Ela não era uma festa assim, era uma festa tradicional, mas não era uma festa grande. Sim, é verdade. Porque era uma festa para as famílias dali da Ribeira mesmo. Hoje é uma festa que ela leva muita gente. Pra você ter ideia, no primeiro ano passou por ali mais ou menos 5.000 pessoas. Ano passado foi o nosso segundo ano de festa, passou quase 10.000 pessoas. Então, é uma festa grande. Este ano nós temos algumas novidades, né? Primeiro dia de festas, no sábado, dia 6, vai das 15 horas até as 22 horas. Nós vamos inaugurar um palco gigante de 50 metros quadrados, as barracas fixas. Vai ter uma área de alimentação com 300 mesas neste ano. A decoração é uma coisa muito bonita, muito tradicional. Eu, como nordestino, tenho um olhar muito caro para isso. Então, vai ser uma decoração de festa junina. As bandeirinhas já estão sendo colocadas. Vai ter um portal bonito para fotografias. Nós vamos ter outra novidade esse ano, que nós não vamos ter aquele monte de brinquedos infláveis. Eu, esse ano, optei, né, e pedi para a comunidade para que nós fizéssemos uma festa junina tradicional. Então, todas as brincadeiras vão ser brincadeiras de festa junina. Todas. A pescaria, a bola na lata, a boca do palhaço. Vai ter um espaço kids lá no quintal do padre, que o pessoal da Estácio vai ficar com a sua brinquedoteca lá, fazendo atividades com as crianças. E dentro da quadra vai ter também algumas brincadeiras tradicionais, né? Aquela corrida de saco, aquelas coisas tradicionais de festa junina. Então, vai ser uma festa junina tradicional. A gente quase não vê mais hoje em dia isso. Exatamente. Né? E aí, além disso, a gente vai ter trio nordestino. Vai ter este ano, nos 2 dias, durante toda a festa, vai ter um touro mecânico lá para as pessoas se divertirem. Vai ter uma banda de sertanejo que vai tocar. E a outra novidade é que o padre esse ano vai cantar. Vai ter uma apresentação do padre. O padre vai cantar umas músicas nordestinas, né, lá da terra dele, para que o povo possa participar. Exatamente. Ninguém tá sabendo ainda não. Lá no Instagram tá como surpresa ainda. Pô, legal. Obrigado por passar pra gente essa informação em primeira mão aí, né? Legal. Existem outras também, outras festas, né, no decorrer do ano, né? Eu me lembro da festa de Todos os Santos, que, se não me engano, foi no segundo semestre. Isso, né? Essa daí acontece sempre no... O que acontece? No Brasil, a gente pegou uma tradição americana de fazer uma festa de Halloween. Só que Halloween, né, o termo original significa véspera de Todos os Santos. Então não era uma festa das bruxas, isso é uma invenção americana. Era uma festa da véspera de Todos os Santos. E o que é que eu fiz? Pensei, poxa, não vamos fazer uma festa das bruxas na igreja, mas não vamos perder a nossa tradição de fazer uma festa na véspera de Todos os Santos. Então a gente criou uma festa, que é a festa de Todos os Santos na igreja, onde todos vão vestidos de santos. No primeiro ano deu quase 1.000 pessoas. Uma festa bonita, com banda, tudo mais. Todo mundo vestido de santo. As crianças adoram. Tem brincadeira, tem sorteio. É uma festa bem bacana e tem comida. Este ano nós vamos ter uma outra novidade.
além da festa de Todos os Santos, nós vamos ter uma festa nordestina. É uma festa somente com comidas, música e brincadeiras nordestinas. Já estou conversando com os nordestinos que moram na ilha, que não são poucos. Olha, eu fiquei encantado com a quantidade de conterrâneo que eu tenho aqui. É muita gente. Muita gente. Muita gente mesmo, que cozinha muito bem, porque eu vou nas comunidades, eu vou nas casas, eu gosto de comer uma galinha bem feita. A comida do Nordeste é muito boa. Eles fazem coisas muito boas. Né? Ontem mesmo foram lá em casa e fizeram uma pamonha pra gente provar já. Esse ano não vai faltar pamonha na festa junina. Para você ter uma ideia, uma parte do quintal do padre vai ser uma milholândia. Aí vai ter pamonha, canjica, curau, milho cozido, milho assado, pipoca, tudo lá no quintal do padre. Tem data já, Bra? Então, a milholândia vai ser dentro da festa junina. Dentro da festa junina, isso. Tá. A festa dos nordestinos ainda não tem data. Vamos reunir o conselho e vamos decidir uma data que não fique muito próxima a festa da outra. Tem também a festa da própria Sagrada Família, não tem? Exatamente. A festa da Sagrada Família é uma festa móvel, porque o dia da Sagrada Família é exatamente o domingo depois do Natal. Então a gente tem a festa da Sagrada Família, que eu opto para fazer uma festa cultural, não somente religiosa. E o que é que a gente tem feito? No primeiro ano, nós fizemos uma árvore de Natal na frente da igreja com 6 metros. No segundo ano, né, que eu estava aqui, nós fizemos uma outra árvore de Natal com 8 metros. Ano passado, nós fizemos uma árvore de Natal com 12 metros. E inauguramos dentro da gruta um presépio grandão. Ela é bonita, aquela gruta. É bonita. Então, este ano a gente vai ter algo muito maior. Né? Porque eu penso no Morro do Ouro para ser um lugar também da cultura. Pra você ter ideia, no primeiro ano que a gente estava lá, eu trouxe a orquestra da CM Brasil, que é uma das maiores orquestras do país, que é residente na PUC Rio, né? Que é feita com crianças de comunidade que... O maestro foi estudar música fora. É um maestro que é da comunidade Pavãozinho, foi estudar música fora do Rio, voltou e hoje é o maestro da orquestra. Agora, o vigário paroquial lá da nossa paróquia é o padre Leonardo, que é músico, e ele é regente de coral. Então, eu quero este ano fazer com que a festa da Sagrada Família seja uma festa cultural. A gente vai ter corais, orquestras, música clássica, bandas, coisas daqui da ilha, nossa ilha também, para que a gente favoreça também a nossa cultura. Enfim, vai ser um lugar de encontro com a família e com a comunidade. Maravilha. Eu estava vendo numa das páginas, acho que foi no Instagram, da igreja, da paróquia, né? E aí tinha uma apresentação de um coral, né, com o maestro regendo, inclusive. Achei bonito que as crianças, né, estavam assistindo, né? Cantando também e tal. Essa é uma coisa que emociona, né? Acaba, de uma forma ou outra, né, chegando ao objetivo, que é tocar na alma das pessoas, tocar no coração das pessoas, né? Exatamente. Através da arte, através da cultura também, né? Nós fazemos com a catequese, todos os anos, uma feira bíblica, que é ali no mês da Bíblia, né? Mês de setembro. Este ano a gente vai mudar. Nós vamos fazer uma gincana bíblica. Uma gincana que vai movimentar todo mundo. Vai ter passo-repassa, vai ter caça ao tesouro, vai ter tudo com tema bíblico. A gente vai fazer uma gincana bíblica lá na paróquia. Para as crianças. Para as crianças da catequese. Com quantos anos a criança pode entrar para a catequese? Normalmente, uma criança ela ingressa na catequese aos 6 anos de idade. Para aos 7 fazer a primeira comunhão. Lá na paróquia, nós mudamos um pouco isso. Porque pense você, quando é que a criança vai para a escola? Aos 2, aos 4. Sim. Por que eu vou esperar tanto para a criança entrar na catequese? Então a gente criou lá uma pré-catequese. Então as crianças, a partir dos 4 anos, já podem entrar na pré-catequese. Ela já faz atividades, ela já pinta, ela já conhece os temas bíblicos, já conhece um pouquinho da fé dela. Para depois, quando ela for lá para fazer a primeira comunhão, ela já está um pouquinho mais preparada, ela já está naquele ambiente, entendeu? Entendi. A gente fez isso lá. Eu tinha na minha cabeça, não sei de onde eu tirei isso, que a criança precisava saber ler. Então, não precisa, porque a gente hoje tem muitas atividades assim que a gente pode fazer além disso. Para você ter uma ideia, nós temos uma turma só de crianças atípicas, de crianças especiais lá, que vai agora fazer a primeira comunhão.
Então, hoje a gente pensa a evangelização inclusiva para todas as faixas etárias, né, para todas as pessoas na condição que ela se encontra. Porque todos somos destinatários da maravilha do Evangelho. Então, a igreja, ela está aberta a esta novidade, né? Que não é uma novidade de agora, é uma novidade que já tem um bom tempo, mas que talvez, por conta de questões sociais ou por conta de questões intelectuais mesmo, porque não se tinha conhecimento de algumas realidades, que a gente ainda não tinha criado, né, nem performado uma estrutura de evangelização que alcançasse todas as pessoas, mas hoje tem. Né, hoje tem. Na igreja, todos são destinatários do Evangelho e na igreja todos são acolhidos. Todos. Não existe aquele que esteja aberto à fé que não seja acolhido. Né? Outro dia chegou uma mulher e falou bem assim: padre, eu não sou casada na igreja, né? Eu já fui casada, mas eu vivo hoje com outra pessoa, sou de segunda união. Tem lugar para mim na igreja? Claro que tem. Né? Enfim, chega pessoas de todo modo e perguntam: tem lugar para mim na igreja? Tem. A igreja tem lugar para todo mundo. Como é que eu posso dizer que Deus é pai de todos e a sua casa não tem lugar para todo mundo? Tem que ter. E se não tiver, a gente cria um lugar. Porque lá tem que ser um lugar para todos. É isso aí. Então, eu agora voltando até um pouquinho na sua resposta inicial em relação ao catecismo, né, eu estava esperando meu moleque fazer 9 anos, está com 8 agora, ele começou, aprendeu a ler ano passado, então já estou atrasado, já está atrasado. Já está atrasado. É igual, por exemplo, o sacramento da confissão. As pessoas têm na cabeça que eu só vou me confessar depois que eu fizer a primeira comunhão. Está errado, não. A confissão, ela é destinada a todos os batizados. Então, quando a criança ela já consegue diferenciar o bem do mal, o certo do errado, das coisas, ela já tem que se confessar. Para que ela crie uma consciência moral. Porque hoje as crianças, elas já têm acesso a algumas realidades muito cedo. Então, eu não posso esperar ela fazer 10 anos para ir para a catequese. O que ela já viu na escola, o que ela já viu no mundo, entendeu? O acesso à informação está muito maior, né? Exatamente. E sem restrição, praticamente. Você pega na internet, a criança tem acesso à internet, tem acesso a tudo, praticamente. Então, a igreja diz que a confissão e a comunhão, ela deve ser dada à criança na sua idade da razão. Entendia-se sempre a idade da razão aos 7 anos, quando a criança já tem um certo discernimento das coisas. Só que hoje em dia, tem crianças com 5 anos que já têm um certo discernimento das coisas. Até porque ela já teve acesso a muita coisa. Então, a gente tem que atualizar também isso. Mas uma coisa que eu me lembro é o seguinte, eu gostava muito, assim, todo domingo de manhã, durante a missa, então a gente ficava na parte de baixo ali da igreja, e tendo aulas, e falando sobre a Bíblia, e etc, né? Mas eu me lembro que eu tinha um medo de me confessar. Porque quando faz a primeira comunhão, se confessa, né? Mas é criança, né? Mas assim, na cabeça da criança, né? Caramba, o que será que vai acontecer? Né? Quando eu me confessar, o que o padre vai falar? Que eu respondi a minha mãe, sabe? Coisa de criança, né? Eu bati no meu irmão, né? Mas é engraçado como a cabeça, né, da criança funciona. Eu tinha um medo, falei, cara, tomara que não chegue a primeira comunhão, tomara que não chegue, porque eu tinha medo de me confessar. Mas aí, obviamente, que não foi nada dessa... Não se concretizou esse medo, né? Foi super bacana. Foi o Padre Celso que conversou comigo na época, né? Padre Celso Sem. Né? Quem é mais antigo na ilha vai lembrar dele. Né? E ele foi super bacana comigo e tal. Né? Obviamente estava acostumado a fazer. E não foi nada daquele medo que eu tinha, perdi o medo. Então eu não tinha nada que confessar de realmente de mais grave, né? O que uma criança vai fazer? A criança, em geral, tem muita pureza, né? O que ela pensa que é errado, realmente é errado, né? Mas não é aquele errado que os adultos, né? Os erros que o adulto comete, né? Mas é isso. Padre, me fala um pouquinho também do bazar. Eu vi umas imagens do bazar lá da Paróquia Sagrada Família, muito bonito, muito bem organizado. Como é que funciona? O que é arrecadado ali, ele é direcionado para as obras da igreja? Então, o nosso bazar é um bazar solidário, né? As pessoas
tanto aqueles que participam da igreja. Isso é uma coisa bem interessante, né? Quem doa para o bazar não são só os membros da comunidade. Sim. Tem outras pessoas, olha, eu tenho umas roupas aqui em casa, e manda mensagem no WhatsApp da secretaria, eu queria doar, vocês aceitam? Sim, claro. Uhum. E todo o dinheiro arrecadado no bazar, ele é revertido para custear a evangelização, né? A gente tem água, luz, telefone, claro, internet, e não é barato. Uhum. Principalmente agora, né? Os impostos estão cada vez mais altos e as coisas estão mais caras. Uhum. Então, esse dinheiro serve para custear tudo isso, também as obras que a gente faz e tudo mais. Não é muito, mas ajuda bastante, né? Pouquinho em pouquinho a gente faz coisas grandiosas. Uhum. O bazar ele é aberto todos os dias praticamente. Nós não temos um horário pré-estabelecido porque as pessoas que ficam no bazar são voluntários, uhum, né? Tem a dona Sueli lá, uma senhorinha que ela adora o bazar, ela arruma tudo. É muito organizado. Ela lava as roupas com todo... Olha o carinho das pessoas, uhum, né? Ela lava as roupas que chegam, deixa tudo cheirosinho, tudo bonitinho. É bem organizado, tem outras que ajudam ela, enfim. E aí funciona assim. Uhum. Ela faz uma seleção. Então, já tem uns clientes lá meio que certo, que vão lá sempre. E além de roupa, tem brinquedo também, tem, né? Tem roupas, tem brinquedos, chega livros, chega de tudo, né? Aí ela faz uma triagem, claro, ali do que chega e coloca para vender. É um valor popular, né? Irrisório, uhum, mas que ajuda bastante a igreja. Né? É isso aí. Aí fica até o pedido. Às vezes você tem umas roupas em casa que só está lá ocupando espaço. Espaço hoje em dia é mais caro do que o produto. Uhum. Então você pode ir lá e deixar lá no bazar da igreja que a gente recebe bem. E chega tudo. Chega panela, chega quadros, molduras, uhum, chega livro. E tudo isso lá o pessoal procura bastante. Legal. A igreja tem grupos distintos, assim, tipo grupos de jovens, grupos de oração, né? Isso, obviamente, é para membros da igreja, para pessoas que frequentam a igreja, né? Mas é uma... A união de interesses, de pensamentos ali. Tem também esses grupos? Então, lá na igreja, nós temos os grupos de oração, né, que funciona... Tem um grupo de oração, Maria Porta do Céu, que funciona lá na Igreja Matriz, nas terças às 19h. Tem outro grupo lá na Igreja São Pedro, que, se não me engano, funciona às terças também, né, às 19h30. Tem um grupo do texto, que é toda quinta-feira lá na paróquia. Também tem um grupo de texto nas comunidades, funciona tudo. Nós ainda temos o grupo dos homens lá mesmo, que é o texto dos homens que tem na Igreja Nossa Senhora Nazaré nas segundas-feiras. Uhum. Nós temos a Carpintaria de São José, que todo dia 19 se reúne lá para celebrar, né? O pessoal do futebol, que além do futebol ainda faz alguma confraternização. Uhum. Nós ainda temos outros movimentos, por exemplo, a Pastoral Familiar faz um encontro de preparação para a vida matrimonial, acompanha os casais que vão se casar. Sim. É um trabalho muito bonito que eles fazem. Enfim, tem tudo. Além disso, a igreja abre as portas para outros grupos e movimentos que não estão necessariamente ligados à pastoral da igreja, mas que cumprem a função social. Por exemplo, tem 2 reuniões por semana do DNA na igreja. A gente cede uma sala, o NA se reúne lá e faz a sua reunião. É muito bonito, né? Um trabalho que eles fazem. Eu sou fascinado pelo trabalho. É um trabalho bonito de apoio e de aproximação dessas pessoas para largarem o caminho das drogas. A gente também, por exemplo, lá na Colônia de Pescadores, na São Pedro, a gente cede o espaço do nosso salão paroquial da igreja para a comunidade fazer um balé, né? Agora mesmo, esses dias, eu falei com o rapaz, olha, vamos colocar lá na Igreja Matriz, lá na quadra, um balé também para as meninas, uhum, né? Um jiu-jitsu para os rapazes. Eu queria que tivesse uma ação da terceira idade pela manhã também para as senhoras. Enfim, o espaço da igreja é destinado também para a comunidade. Certo. E eu prezo muito por isso, para que seja o lugar de encontro da comunidade. E eu acho que para a comunidade também acho que muita gente busca isso, né? Um lugar familiar, um lugar que seja recebido com, no caso lá ali, com segurança, com carinho, sendo uma abordagem um pouco diferente. Tipo, a gente sabe o que vai encontrar ali, né? Às vezes vai num evento numa praça, é diferente. Agora, quem vai procurar o espaço de uma igreja, normalmente, né, vai com a mente mais tranquila, vai com a mente mais... de acordo com o que você está oferecendo ali. Uma casa de Deus ali, né? Um lugar onde são propagadas
ideias positivas, ideias de amor ao próximo e tudo. Então, assim, acho que a pessoa pensa assim, poxa, qualquer atividade que tem lá, a pessoa já sabe qual o clima que ela vai encontrar, né? Clima familiar e de, sei lá, uma coisa mais voltada aos ensinamentos de Jesus mesmo, né? Então, além disso, nós promovemos algumas atividades durante o ano, né? Tem cursos bíblicos, cursos de moral, cursos de teologia, né? A gente promove alguns cursos que a gente faz uma semana inteira, né, em vários meses do ano. As nossas formações e encontros, né? Tem encontros de formação para homens, para mulheres, para jovens. Tem um grupo de jovens da paróquia que se reúne todos os sábados lá, né? Às 16 horas. Além disso, a gente tem nossa catequese. A catequese infantil e a catequese de jovens e adultos, que funciona a semana inteira e aos domingos. Então lá o tempo todo está movimentado. Tem alguma coisa acontecendo. Exatamente. E tem alguns outros encontros que são esporádicos. Nós fizemos há pouco tempo agora uma tarde com as mães. Foi maravilhoso, na véspera do Dia das Mães. Tem um encontro que a gente já está na segunda edição, que é o encontro da Mulher Sagrada, que acontece nas vésperas do Dia da Mulher. No primeiro ano, nós trabalhamos, abrimos 200 ingressos e venderam todos. E tinha uma fila de espera de quase 100 mulheres, que não conseguiam porque a gente não tinha espaço. E a gente trabalhou a imagem da mulher. Este ano, nós abrimos para 200 e poucas mulheres e também teve uma fila de espera gigante, né? E agora, o próximo ano, se Deus quiser, a gente vai fazer um encontro para 500 mulheres. Vai ser um encontro da Mulher Sagrada. No primeiro ano, a gente trabalhou a imagem da mulher. No segundo ano, a gente trabalhou a mulher, né, como criada por Deus, né? Enfim, e alguns aspectos de psicologia da mulher. E a gente traz palestrantes convidados, psicólogo, um monte de gente de fora que vem para ajudar a cuidar das pessoas. Agora a gente vai promover no segundo semestre, ainda não tem data, mas um encontro que vai vir umas psicólogas que eu conheço, que elas vão trabalhar sobre a criação dos filhos. Que virtudes a gente pode ir educando para os filhos e quais são as virtudes específicas de cada faixa etária, como lidar com a birra, enfim, são coisas abertas à comunidade. Agora mesmo nós temos um contato ali com a Estácio e a gente vai promover uma série de atividades também para a coletividade ali, né? Tanto de apoio jurídico, profissional, psicológico, e usar o Quintal do Padre também para essas atividades sociais. Certo. E aí, se a pessoa quiser saber tudo que está acontecendo, como você falou, tem muitos eventos que são já marcados em determinadas épocas do ano, mas tem muitos eventos acontecendo, eventos novos e tal. É acompanhar as redes sociais, né? Exatamente. Às vezes você já paróquia tem tudo. Frequentar, obviamente. Mas se quiser saber de eventos específicos, e a paróquia está em todas as redes? Está no Instagram? Então, hoje a paróquia, o nosso alvo é o Instagram. Né? A gente está lá no @SagradaIlha e lá Ilha. Tem tudo. Né? Para você ter ideia, o nosso Instagram tem um alcance gigante. Chegou uma média outro mês aí de 1,5 milhão alcance do nosso Instagram. Caramba. E a gente só tem 15 mil seguidores. Até o meu pessoal também, né, que não é pessoal, porque é institucional, o meu também, o que eu uso o meu nome, que é o @PadreRSantos. Eu tenho 23 mil seguidores, se não me engano, mas eu alcanço lá 2, 3 milhões de pessoas. Eu tenho vídeos que tem milhões de visualizações, enfim. Eu acessei o Instagram da paróquia e o trabalho é bem feito. Então, como eu trabalho com comunicação, eu tenho uma equipe de uma pastoral chamada PASCOM, Pastoral da Comunicação. E tem 20 e poucos membros. Ali eu tenho design, eu tenho gente que faz site, eu tenho gente que é filmmaker, eu tenho gente que elabora texto. Tá explicado. As nossas missas, elas são todas, né, as dominicais, a principal, são transmitidas. A gente tem um sistema de transmissão dentro da paróquia que transmite em tempo real as missas para todas as redes, para o YouTube, Instagram, Facebook, em tempo real. Além de... Porque as nossas redes sociais não são só uma rede de comunicação que comunica o que vai acontecer, mas comunica o que aconteceu e também de formação. Agora mesmo, no tempo quaresmal, no tempo pascal, as crianças da catequese e os coroinhas deram um show nos vídeos.
cada um mais criativo como o outro, mostrando peculiaridades da fé, algumas coisas sobre o tempo que a gente estava vivendo, né? Eu mesmo gravo vídeos de formação, vídeos curtos, reels, enfim, é um lugar para você estar antenado e se informar também sobre a fé, sobre as coisas que acontecem na comunidade, também é um espaço plural, não é só para coisa ali da igreja, mas coisas da comunidade também a gente publica ali. O senhor estava me falando até... Bom, antes é bom dizer que o padre Rafael dos Santos também é um homem da comunicação, né? O senhor me falou que também apresenta programa na TV Redentor, né? Tem até um estúdio de gravação em casa, né? E aí, obviamente, que isso acaba passando nas páginas da igreja essa sua vocação também, esse seu dom aí para comunicação, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso em termos pessoais, né? E também como isso é gerado ali na igreja para a comunidade, de uma maneira geral. Então, quando eu era seminarista, eu tinha um site chamado In Veritatem, né? E eu criei o site porque, antes de entrar no seminário, né, aqui no Rio, eu sempre gostei muito de escrever. E eu escrevi para jornal como Zero Hora, de Porto Alegre. Escrevi para o Gazeta, lá de Alagoas, né? Escrevi para jornais lá do Noroeste do Rio Grande do Sul, né? O Alto Uruguai e outros jornais. Escrevia para blogs, sempre escrevi muito. Eu sempre dei palestras no Brasil todo sobre vários temas, desde direito até temas de teologia, né? E moral, que é a minha área, que eu gosto muito. Enfim, sempre fazia muitos cursos, várias plataformas hoje no Brasil tem cursos meus gravados, seja de liturgia, seja de teologia, seja de moral, seja de sacramentária, de vários temas. E sempre dei muitas entrevistas, né? Para você ter ideia, eu fui correspondente em Roma, quando eu morava em Roma, da eleição do Papa Francisco, para jornais do Brasil e de boa parte do mundo. Eu lembro que na época eu fui procurado e ajudei a Patrícia Poeta a fazer pauta para os jornais do Brasil da cobertura do conclave do Papa Francisco, né? Quando o Papa Francisco apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, eu estava com um rádio e um telefone fazendo transmissão e falando ao vivo do que estava acontecendo, enfim. Então, sempre gostei de comunicação. Experiência bacana. Exatamente. E agora, por exemplo, na eleição do Papa Leão, lembro que a produtora da Globo me ligou e queria que eu estivesse no estúdio, né, em tempo real, o dia inteiro, falando sobre a eleição, os pontos-chave e tudo mais. Só que o Papa Leão, ele foi eleito no dia 7 de maio, que é o dia do meu aniversário. Eu falei, não vou passar meu aniversário dentro do estúdio. Vou ficar aqui em casa com a comunidade. Né? Acabou que à noite eu precisei entrar ao vivo 2 ou 3 vezes, né, com entrevistas falando do perfil do novo Papa, como era tudo isso. Enfim, eu sempre gostei muito dessa área e trabalho hoje com comunicação. Eu sou assessor de comunicação do curso para os bispos aqui da Arquidiocese, né? Eu lido com uma centena de jornalistas todos os anos. Escrevo para o nosso jornal aqui da Arquidiocese. Eu também tenho um programa na TV Redentor chamado Palavra da Salvação. É um programa que vai ao ar todos os dias com a reflexão em 5 minutinhos do Evangelho do dia. Né? Participo também de um programa chamado Palavras de Vida, que vai ao ar aos domingos de manhã pela TV Brasil, da Arquidiocese. Eu celebrava, junto com o Padre Arnaldo, algumas missas, né, da TV Brasil, a Santa Missa na sua casa, lá no Outeiro da Glória, quando eu não estava na ilha. Agora estou muito longe, é muito difícil ir para lá para o Outeiro para gravar. Enfim, e agora em junho vai sair um site. Estou lançando um site que vai se chamar Padre R. Santos, né? Padre Rafael. E no site vai ter os textos que eu publico, vai ter os programas, vai ter algumas formações gravadas e alguns cursos. Vai ser um site bem completo, com tudo aquilo que a gente produz aí e serve para evangelização. Quando o site for lançado, me avisa para eu divulgar lá na minha coluna, lá no jornal, para a gente divulgar nas nossas redes também. Pode deixar. Até eu escrevia para um jornal lá do Rio Grande do Sul, tinha uma coluna, né? Que eu escrevia todos os domingos. Agora eu não escrevo mais, que eu falei, vou deixar para escrever de coisas aqui de onde eu trabalho, né? Não adianta, deixa os padres de lá escreverem. Sabe que no Ilha Notícia a gente já teve uma coluna escrita pelo Padre Celso e pelo Padre Olavo, que até estava recentemente aqui na ilha. Isso. Na São José Operário. São José Operário, mas na época que ele estava na Nossa Senhora da Ajuda. Né? E o nome da coluna era Além das Palavras.
E toda semana, ou o Padre Celso ou o Padre Olavo, né, escrevia um texto, tá muito bonito e tudo, né? Quem sabe a gente não revive essa coluna. Estamos às ordens. Ilha Notícia. Depois a gente conversa aí, ver se há disponibilidade, sei que seu tempo aí, pela quantidade de atividade que o senhor tem, não deve ser Agora, fácil arrumar um tempinho. Né? O último artigo que eu escrevi, né, foi na última quinzena, aquela quinzenal lá, de janeiro desse ano, e eu refletia sobre a dor. O título era Além da Dor, né, os aspectos psicológicos e religiosos da dor. Como a gente enfrenta, como a gente trata isso, como a gente cuida disso, como a gente convive com isso. Enfim, eu trato de vários temas assim nos escritos. Maravilha. Padre Rafael, estamos chegando aqui à reta final aqui do nosso programa, né? Eu tenho certeza que até mesmo seus fiéis que lhe acompanham ali semanalmente, diariamente, não sabiam de determinadas situações da sua vida, histórias e tal. Eu acho que deve ter sido muito legal. Para mim foi muito legal de escutar, saber um pouquinho mais do senhor, né? E assim, saber detalhes da sua trajetória, que às vezes a nossa história é muito importante, né? Às vezes a gente chega numa determinada situação, numa determinada posição, mas ninguém sabe o que veio por trás e tudo, né? E também saber dos seus pensamentos. Então, para mim, por exemplo, foi muito agradável. Espero que para todo mundo que nos assistiu também tenha sido, né? E eu queria, antes de terminar, mandar um abraço pessoal, ele passar a palavra, né, para o senhor ficar à vontade, de repente algum assunto que eu esqueci de tocar e que é muito importante, ou então até mesmo uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, gostaria inicialmente de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Estou sempre aberto quando quiserem me convidar de novo, eu gosto muito desse ambiente. E, assim, é bom estar no Ilha Notícias porque é bom estar na ilha. Né? A Ilha do Governador é com certeza uma paixão de todo insulano e aqueles que também são adotados. E eu tenho experiência em adoção. Verdade. Então é uma alegria estar aqui e espero que vocês também, quando quiserem, tiverem um tempinho, podem ir na Sagrada Família, tomar um café. Dizem que o café de lá é muito bom. Opa. E o carro-chefe de lá são os salgados que são feitos. Né? O pessoal lá adora mesmo. Vamos ter que provar, né, gente? Então, quando quiserem bater um papo, conversar, né, fique à vontade. Uhum. As portas estão abertas, a casa é de vocês. Só avisem antes, porque às vezes o padre não tá correndo para um lado para o outro, fazendo alguma coisa, ou atendendo alguém, ou foi no hospital, enfim. Porque a vida do padre é isso. A vida do padre ela é feita de pouco sono, se dorme pouco, se encontra com muita gente e presencia milagres praticamente todos os dias. E aqui eu queria encerrar falando de milagre, porque a estadia lá na Sagrada Família é um momento de fazer de acontecimento de muitos milagres. Quem convive lá no dia a dia, ou quem trabalha próximo lá conosco, presencia isso o tempo todo. E são milagres de várias formas. Aconteceu uma coisa curiosa. Na época tinha muita lama ali ali no campo, né? Uhum. Daí eu cheguei para um funcionário e disse: olha, a gente podia colocar umas britas, umas pedras aqui. E ele disse: padre, mas não tem. Do nada veio na cabeça aquela ideia assim: olha, cava lá no mato que vai ter brita. Você acredita que ele... Eu falei rindo e ele foi. Eu nem imaginava que ele fosse. Ele tirou 8 carrinhos de mão de brita do meio do mato, debaixo de uma árvore. Aconteceu. Olha só. Estava dando para uma festa nossa, o Dom Orani vinha fazer o crisma, e estava dando 86% de chuva e 60 milímetros. Era uma coisa assim. E estava tudo escuro. Faltava 1 hora para o serviço chegar e tudo fechado. As luzes da prefeitura acenderam dos postes porque estava muito escuro. E eu falei: não vai chover, porque São Pedro que não vai chover, brincando com o pessoal. E veio um vento, uma ventania, e abriu tudo. Outra vez, essa questão de chuva, na festa da padroeira, ia ter um show, né, com uma banda daqui, né, católica, e estava dando muita chuva, e as pessoas com medo, e tudo fechado, não dava para ver uma estrela à noite. E não vai chover, e não choveu. Quando a menina terminou o show e disse: obrigado, pessoal, caiu um aguaceiro. Então, muitas experiências como essa, assim. Outro dia, estava em casa e era de madrugada.
E me ligaram, né? O celular fica sempre perto, porque emergência, dependendo de se atender doente, a gente tem que ir no hospital, não importa a hora. A gente vai lá dar unção dos enfermos. Porque a gente acredita que aquela pessoa vai se libertar dos seus pecados, vai receber unção e que se acontecer alguma coisa, vai para o céu. Tava lá e me ligaram para o hospital atender fulana. Eu fui, cheguei no hospital, eu cheguei lá, falei com o médico, eu vim atender fulana de tal. Ele disse, olha, ela está no leito tal, o senhor vai lá e... Só que o senhor faça lá a sua reza, que ela não fala nem escuta, que ela está só esperando. Cheguei lá, quando eu cheguei no leito, a mulher olha para mim e fala assim, padre, eu estava aguardando o senhor. Deu só um minuto. Voltei no médico e disse, tem certeza que é aquele leito? Porque ela está falando comigo. Aí o médico, sem acreditar, foi lá. Quando chegou lá, ele ficou assim, boquiaberto, né? A mulher falando e tudo mais. Perguntei se ela queria se confessar. Ele disse que sim. Eu disse, licença ao senhor, por favor, que ela vai se confessar. E ele ficou de longe olhando, sem acreditar o que estava acontecendo. Aí ela confessou, dei unção dos enfermos. Daí saí, peguei o elevador descendo. Quando eu cheguei no estacionamento, no carro, eu ia escrever para a parente dela que tinha me pedido unção. Estou lá escrevendo a mensagem. A parente me liga. Ele diz assim, padre, eu queria agradecer que o senhor foi lá no hospital, porque o médico acabou de ligar que a fulana faleceu. Ela estava esperando o padre mesmo. Foi 15 minutos o tempo de chegar no estacionamento. E assim, muitas e muitas experiências como essa que vão acontecendo todos os dias, né? De você estar dormindo e acorda de manhã com um nome na cabeça. Olha, fulana de tal. E, esse nome, eu não conheço ninguém com esse nome. Quem será? Mas eu vou rezar por essa pessoa. E aí você desce, reza, e você fica nessa intenção o dia inteiro. No final da tarde, alguém por acaso foi olhar a vista, entrou na igreja, estava com um problema muito difícil e queria conversar. Aí fala a vida, conta os problemas, chora, se alivia, né? Aí no final, qual é o seu nome? Era o nome que Deus tinha revelado logo cedo. Então são muitas experiências como essa que faz a gente pensar assim, meu Deus, né? Que coisa. Eu lembro que outro dia a gente estava fazendo a Via Sacra. Nossas Via Sacras é uma coisa também que acontece na Quaresma que chama muita atenção. E uma pessoa que estava sem esperança na vida, que estava pensando como ia se matar em casa. Ela foi para a janela, lembrou que na infância dela ela ia para a Via Sacra. E ela começou a cantar. E ela desceu, participou da Via Sacra e hoje vai à missa todos os domingos. Graças a Deus. Então, tem muitas experiências que Deus vai realizando na vida das pessoas, né? Porque a nossa vida é o lugar onde o próprio Cristo se manifesta. Na nossa história pessoal, tem uma revelação de Deus. Eu não quero mais acabar o programa, não. Vamos continuar falando sobre o assunto, porque às vezes a gente fala muito, né? Mas a gente ter essas experiências na prática, ainda mais o senhor, né, que está ali convivendo com tantas pessoas que passam por tantas situações e às vezes quando chegam na igreja já chegam, né, num desespero, né, numa angústia, né? Deve ter muita história, né, para contar da ação de Deus, da ação divina na vida dessas pessoas. Né? A gente tem pensado aqui em fazer o Ilha Podcast agora com assuntos. Em vez de falar sobre pessoas, né, sobre pessoas importantes da ilha, falar também, continuar nessa toada, mas também fala sobre determinados assuntos. Acho que eu já estou com mais ideias aqui para lhe chamar, né, posteriormente, para a gente falar sobre esses assuntos em relação a milagres, a ações nitidamente divinas. Acho que todo mundo tem uma história para contar, ou mais, né, e o senhor muito mais ainda, como eu falei, está convivendo com a comunidade que vai ali justamente buscando Deus, buscando uma resposta, buscando um acalento, né? Então, porque o dia do padre é um dia de encontro com as pessoas e com Deus o tempo todo. Imagina só, a gente acorda cedo, reza, porque a gente tem o dia das horas e é obrigado a rezar todas as horas canônicas. Então a gente reza, depois a gente celebra a missa, toma café, atende umas pessoas, né? Aí trabalha, tem as coisas administrativas para fazer e tudo mais, depois almoça. Aí à tarde você atende mais gente, é confissão, é unção dos enfermos. Então, acontece que no dia a gente passa pela vida inteira de uma pessoa. Você pode batizar uma criança de manhã, de tarde você dá unção dos enfermos para alguém que está indo embora,
depois você batiza outra pessoa, casa outra pessoa, faz o casamento, e depois você enterra outra pessoa. Você passa pela vida todos os dias. Então, é algo corrido e que alcança realidades que para alguns só se passa uma vez na vida. É isso aí. Padre Rafael dos Santos, pároco da Sagrada Família, a igrejinha lá do Morro do Ouro. Muito obrigado pela sua presença. Peço para você que está nos assistindo, que acompanha aqui nosso bate-papo, que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo do Ilha Notícias for ao ar. Peço desculpa aí pelo meu resfriado, estou todo entupido, mal consigo, atrapalhando o programa, mas vocês vão entender, não é verdade? Então, toda segunda-feira, 19 horas, tá? Um bate-papo, o Ilha Podcast aqui, com uma pessoa de relevância, de importância, que se destaca de uma maneira positiva aqui na Ilha do Governador. Muito obrigado por vocês acompanharem e deixe seu comentário, tá bom? Conto com vocês. Tchau, tchau.